Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa música é bem complexa, né? Vem o Senhor, minha vida oferecer como uma oferta viva. Que a gente tenha realmente a coragem de fazer isso. Oferecer a nossa vida é priorizar Deus, é nos colocar em segundo lugar, é não fazer a nossa vontade, é não obedecer a nossa agenda, mas a agenda dele. Livro de João, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 17. Antes de começar a falar, eu só gostaria de fazer uma observação. Se vocês me permitem, hoje eu não vou pregar. Não tem uma estrutura de uma pregação. Eu só vou expor para vocês algo que colocou Deus no meu coração de modo muito profundo. Então, nós não teremos uma estrutura homilética, vamos seguir só aquilo que o texto está falando e vamos tentar tirar algo de modo pessoal para a vida de cada um de nós. Porque foi desse modo que esse texto me apareceu, de um modo pessoal para a minha vida. E a minha oração é que aquilo que Deus me falou, Ele possa falar também ao seu coração hoje. Livro de João, capítulo 21, dos versículos 15 até o 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide dos meus cordeiros ou dos meus cordeirinhos, como algumas versões apresentam. E novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Vamos orar? Pai, que nesse momento o Senhor possa trazer aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, mas que acima de tudo o Senhor possa trazer aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Nós te oramos, Senhor, para que todos que estão aqui nesse momento possam entender a tua vontade, mas te oramos também para aqueles que estão nos ouvindo agora ou em determinado momento irão ouvir essa palavra através do nosso canal. Que o Senhor possa trazer de modo claro a tua vontade para as nossas vidas. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu me lembrei desse texto. E aí lembrei que a primeira vez que eu ouvi uma exposição desse texto foi há mais ou menos 30 ou 31 anos atrás. Pastor Josias pregou na cerimônia de posse de pastor Johnny, que estava sendo empossado como pastor da nossa igreja. E aí ele trouxe uma palavra naquele dia. E essa mensagem, ela ficou viva na minha memória até hoje. Recentemente, quando a gente convidou o pastor Josias para pregar na nossa igreja, eu falei para ele: talvez o senhor não lembre, mas eu lembro que o senhor pregou há mais de 30 anos atrás. A mensagem que o Senhor colocou naquele dia até hoje vive clara na minha mente. Eu sou capaz de escutar a voz dele.
E duas coisas me chamaram a atenção quando ele fez a exposição desse texto. A primeira coisa era a seriedade e a responsabilidade que está sobre aquele que é vocacionado para ser pastor. Porque nessa linha ele seguiu, ele estava dando uma mensagem de posse para alguém que queria começar o seu ministério. E constantemente ele dizia: Johnny, apacenta as minhas ovelhas. Johnny, apacenta as minhas ovelhas. Lembrando para o pastor Johnny da responsabilidade de cuidar, nutrir, proteger as ovelhas, que ele estava a partir daquele momento assumindo um compromisso. O chamado pastoral era a ênfase dessa mensagem. Isso me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção era um detalhe, talvez despercebido pela maior parte das pessoas, principalmente dos nossos dias. As ovelhas são minhas. As ovelhas às quais o Senhor estava designando ele para cuidar, não eram deles. As ovelhas eram do Senhor. Talvez nos nossos dias isso tenha sido algo esquecido pela maior parte dos líderes, quando cercam as ovelhas que são do pastor. E talvez por essa visão distorcida tenham extorquido ou usado de má fé para cuidar dessas ovelhas. Então, essas duas coisas me chamaram a atenção durante todos esses anos. Mas recentemente, enquanto eu pensava sobre esse texto, ele me falou de um modo um pouco diferente, me trazendo a consciência, primeiro, de que há um chamado para pessoas específicas para serem pastores e cuidarem como pastor responsável pela igreja. Há sim um chamado de Deus, mas de modo bem pessoal, a partir daquilo que temos vivido como igreja nos últimos anos, da consciência de um chamado da parte de Deus para cada um de nós, de sermos aqueles que cuidam das ovelhas do Senhor. Um chamado pessoal para cuidar das pessoas que Deus tem colocado para que a gente acompanhe, para que a gente discipule, para que a gente ande junto, para que a gente proteja, trazendo para cada um de nós a responsabilidade que é, nesse texto especificamente, não colocado sobre pastores, mas sobre um discípulo específico, para que ele cuidasse daquelas pessoas que Deus estava cuidando. Isso veio a mim, e aí agora não escuto mais uma voz que disse: Johnny, cuida das minhas ovelhas. Ouço a voz de Deus dizendo: Silberto, cuida das pessoas que eu vou colocar na sua vida para que você ande junto. Organize o seu tempo, sua agenda e sua vida, porque eu vou trazer pessoas as quais serão sua responsabilidade. E eu gostaria de dizer para os irmãos que esse chamado de Deus não é especificamente só para mim, mas para cada um de nós que se entende alguém que encontrou a Cristo, viu a glória dele, viu o amor dele sobre as nossas vidas, andou com ele e recebe de Deus hoje um chamado. Cuide das pessoas que eu vou estar direcionando para as suas vidas. Você é responsável, e aí não está isento nenhum de nós. Seja um ancião, seja um adulto, seja um jovem, seja um adolescente. Deus vai trazer pessoas e vai nos capacitar, vai nos vocacionar e vai, além de tudo, nos dar amor para que a gente cuide dessas pessoas. Porque o texto está falando disso. Aquilo que precisa ter no nosso coração é amor. E aí a gente precisa entender que amor é esse que causou essa certa confusão ou um entendimento equivocado nesse diálogo que a gente ouve. Há no grego, diferente do nosso português, uma palavra pode ter vários significados. Enquanto no nosso português uma palavra tipo manga pode simbolizar uma fruta ou a manga de uma camisa, no grego é diferente. Para cada sentido existe uma palavra específica.
E esse diálogo que a gente está escutando aqui de Jesus com Pedro é um desses exemplos, porque Jesus está dizendo, tu me amas, e Pedro está respondendo, eu te amo, mas são palavras diferentes. No grego existem diversas palavras com o sentido de amor, e nesses casos específicos nós temos dois significados, ágape ou filéu. Ágape, amor perfeito, amor sem limites, geralmente, de modo melhor definido, é o amor de Deus, perfeito. E filéu, amor de pai, amor de um pai para o seu filho. E o diálogo que a gente escuta aqui é basicamente isso. E aí eu preciso voltar um pouco no tempo para que a gente entenda realmente esse diálogo. É tanto que na minha Bíblia está aqui um título, Jesus restaura Pedro. Por quê? Porque a gente precisa entender que, para que possamos assumir essa missão de cuidar, de zelar, de pastorear das ovelhas do Senhor, primeiro nós precisamos ser restaurados. Primeiro nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós só temos condição de realmente cuidar de alguém quando nos deixamos ser primeiramente cuidados por Deus. E aí quando a gente volta ao começo desse texto, a gente vai ver esse contexto. Jesus havia morrido, ele ressuscita, os discípulos estão confusos, não entendem ainda o que aconteceu, e talvez por isso, Pedro, que era pescador, que tinha deixado de pescar peixes para ser chamado por Jesus para pescar homens, e é isso que ele tem vivido durante esses 3 anos, entendendo como pescar homens ou como cuidar de pessoas. Só que quando Jesus morre, eles ficam confusos, e aí aquilo que acontece com Pedro é isso. Ele volta àquilo que ele era antigamente. Ele volta a ser pescador de peixes. E ele sai com os discípulos para pescarem. E é interessante, esse texto, ele é perfeito porque ele traz um conjunto de informações muito grande. Aquilo que acontece nos bastidores, ou aquilo que vai se revelando durante todo esse texto é cheio de significado e de sentido. Porque o primeiro encontro de Pedro com Jesus foi no mar, enquanto ele pescava e não tinha pescado nada. E aí o mestre, que ele não conhecia, pede para que ele lance as redes, ele lança a contragosto, dizendo que já havia feito isso. Só que quando ele lança, vem uma grande multidão de peixes. E aí ele entende que tinha sido o mestre que tinha feito aquilo. Esse é o primeiro encontro. Se passa o tempo e agora estamos nesse momento de crise de fé que Pedro está vivendo. Porque ele está vivendo uma crise sem precedentes. Porque aí a gente volta mais um pouquinho na história e lembra que há alguns dias ele tinha dito, enquanto o mestre dizia daquilo que teria que viver, do sofrimento, da cruz, tudo aquilo que teria que passar, Pedro levanta a voz e diz: olha, jamais eu vou te negar. Jamais eu vou te deixar. Alguns dias depois, Jesus morre, ele está sentado diante de uma fogueira, e aquilo que Jesus tinha dito sobre ele, de que ele iria negar, acontece. Uma empregada olha para ele, reconhece aquele homem e disse: você não era um deles? E ele disse: não. Mas alguém chega e reconhece novamente, e ele disse: não. E pela terceira vez ele diz, e o galo canta, e ele lembra daquilo que o mestre tinha dito, que ele havia negado o seu mestre. O contexto que a gente está vivendo desse encontro de Pedro com Jesus é esse: alguém que tinha decepcionado o mestre, mas que acima de tudo ele tinha decepcionado a ele mesmo. O contexto é esse. E aí a gente anda mais um pouquinho e agora a gente vai para esse encontro. Jesus está na beira da praia, os discípulos estão pescando, não tinham pescado novamente nada. E aquele homem pede que eles tragam peixe, e ele diz: olha, nós não pescamos nada. Ele disse:
joga novamente a rede. E ele joga. E aí eu imagino na cabeça de Pedro, volta no tempo para o primeiro encontro. E ele vê novamente aquilo que tinha acontecido. Um milagre de multiplicação de pães e de peixes, são 150. E aí, novamente, Pedro, como sempre, não espera o barco vir naturalmente. Ele se joga e ele vem nadando para encontrar aquele com quem ele tinha um encontro marcado. Porque esse é o recado que foi dado a ele especificamente, que os discípulos fossem, mas que ele estivesse, porque o mestre tinha um encontro naquele dia com ele. Ele se encontra com o mestre, ainda sem entender, e aí prestem atenção, como eu estou falando de tudo há um sentido, tá? Um significado. Há uma fogueira, e novamente ele está diante de uma fogueira, e agora ele está diante do seu mestre, enquanto acontece esse diálogo. 3 vezes ele havia negado Jesus, e 3 vezes Jesus agora pergunta novamente a ele sobre o nível do amor dele, e ele diz: tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. 1 a 1. Tu me amas? Te amo, Senhor. 2 a 2. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 a 3. Nós estamos quite agora. Aquilo que você havia negado, nós estabelecemos agora. Pedro, está tudo resolvido entre nós. Esquece. Mas por que Jesus queria enfatizar isso? E aí talvez a gente se remeta só a esse momento em que Pedro havia negado e precisava do perdão de Deus. Mas quando a gente volta nos evangelhos, essa ideia, essa questão de Pedro com perdão, ela é muito mais profunda. Porque é Pedro que pergunta a Jesus, quando Jesus está ensinando sobre o perdão, Pedro é quem sai com uma pergunta: até 7 vezes, Senhor, teremos que perdoar quem nos ofendeu? E Jesus diz: Pedro, não 7, digo a ti que 70 vezes 7, um valor infinito. Por quê? Porque eu não sei você, mas eu tenho problemas em entender sobre o perdão. Eu acho que talvez essa seja a coisa mais difícil para nós, como cristãos, em entender esse padrão de Deus de dar uma nova oportunidade. De, enquanto traído, enganado, dar a possibilidade de um recomeço. Então Pedro tinha essas questões, ele está enfatizando: Senhor, eu não sei se eu concordo com isso, eu não sei se eu entendo. 7 vezes alguém que me ofendeu, e Jesus disse: olha, não é assim. O padrão de vocês é o mesmo padrão que eu disponho com vocês. Como é que eu tenho perdoado os erros, as faltas de vocês? Só 7 vezes? Não, Deus tem nos perdoado todos os dias, porque eu não sei você, mas todos os dias eu tenho as minhas próprias dificuldades, e constantemente, diariamente, infelizmente não é o que eu queria, mas eu decepciono Ele, e Ele vem e me perdoa. E Ele está dizendo que o padrão do amor que Ele tem por mim, o padrão do perdão, deve ser o mesmo em relação aos outros. E aí nessa questão de perdão, às vezes é muito mais profundo nos perdoarmos que perdoarmos aos outros. Até conseguimos passar por essa fase de ter um coração um pouco mais generoso e perdoar uns aos outros. Mas mesmo quando perdoamos os outros, às vezes tem sido muito mais difícil nos perdoar. E aí, se é difícil perdoar 7 vezes alguém que nos ofendeu, às vezes tem sido muito mais difícil nos perdoar, quando entendemos que erramos, falhamos e decepcionamos aquele que nos ama o tempo todo. Às vezes esse perdão de Deus sobre a nossa vida é muito mais difícil. E é nesse momento que Jesus está ensinando a Pedro aquilo que ele precisava naquele momento. Pedro, eu entendo o seu coração. Sei o quanto tem sido difícil para você entender que você falhou, como eu havia dito.
Sei que o seu coração está rasgado, porque me negastes 3 vezes. Mas eu quero te dizer hoje, vamos recomeçar. Vamos zerar a nossa história. Por quê? Porque não tem como seguir adiante de Deus enquanto estamos presos aos nossos erros. Temos que seguir. E é isso que Ele está fazendo nesse jogo de eu te amo, eu te amo, eu te amo, enquanto contesta todas as negações. Jesus está dizendo para Pedro, eu tenho algo especial para você, mas você precisa vencer essa etapa da sua vida. Precisa zerar o jogo e começar um novo jogo. É isso que ele está dizendo. Por isso que o texto diz que esse texto, pelo menos na minha, Jesus restaura Pedro. Por quê? Porque ele tinha algo espetacular para a vida de Pedro, muito maior do que ele mesmo. E aí começa o nosso novo jogo. Pedro, já que vencemos essa etapa, vamos agora para uma nova fase do seu chamado, da sua missão, daquilo que eu tenho para você. E me permita novamente dizer para vocês, aquilo que Deus está falando hoje para mim e para você, é isso. Vamos zerar o passado. Presta atenção. Cada um de vocês, eu tenho algo para vocês hoje. E aí ele faz a pergunta a Pedro: Pedro, tu me agapou? Tu me ama com o amor perfeito de Deus? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu te amo, aquele amor que um pai tem pelo filho. Eu tenho esse nível do amor. Eu não consigo. Aquele Pedro que havia dito que era capaz de fazer alguma coisa, enfrentar todos, agora ciente das próprias limitações, diz: Senhor, eu tenho ciência do meu nível, até onde eu posso ir. Eu não consigo te amar com o amor que Deus tem, mas eu te consigo amar como o amor de um pai que é capaz de dar tudo pelo seu filho. Eu sou capaz de dar a minha vida, de investir tudo aquilo que eu tenho no cuidado dos meus, no zelo por aqueles que são minha responsabilidade. E aí Jesus novamente diz para ele: tu me amas, agapou? Ele: Senhor, eu não consigo. Eu só consigo ir até aqui, mas é tudo que eu tenho. Eu vou fazer até aqui. E aí pela 3ª vez, e preste atenção que aqui nós temos um detalhe. Na 3ª vez que Jesus pergunta, ele não usa mais o verbo agapou, ele diz: Pedro, tu filéu, tu é capaz de me amar como um pai ama o seu próprio filho? E aí Pedro disse: sim, Senhor, esse amor eu consigo. Esse amor eu consigo. Eu não consigo te amar com um amor que só Deus consegue. E é interessante que a gente, quando vai estudar o termo, é isso que o termo diz: agapou, amor simbólico perfeito. E aí o tradutor diz: esse é um amor de Deus pelos seus filhos, o amor de Deus pelos seus. E quando ele vai descrever o filéu, e aqui eu tive uma surpresa: amor de um pai pelo seu filho, amor que um servo é capaz de ter pelo seu próprio Deus. Mas aí tem uma observação que eu nunca tinha tido. Filéu é amor de pai para filho, mas é amor também de irmãos. Eu nunca tinha visto essa interpretação, essa tradução. Um irmão mais velho que cuida do irmão mais novo. O irmão que assume a responsabilidade quando o pai não está presente. E aí, por isso que esse texto me traz agora para a minha própria vida. De que aquilo que Deus quer que a gente seja, o amor que Ele quer que a gente tenha, é esse. Não é o amor perfeito de Deus. Nossos limites não nos permitem. Mas Ele está dizendo que cada um de nós, quando restaurados, quando nos encontramos com Deus, como somos tratados por Deus, e aí eu preciso dizer
que nós precisamos viver isso com o Senhor. Nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento a ponto de resolver todas as questões. Porque a condição essencial para que a gente siga e faça aquilo que Ele está querendo que a gente faça é isso. O que Jesus está colocando para Pedro é: Pedro, pessoas curadas curam, pessoas resolvidas resolvem situações, mas pessoas que ainda estão marcadas, elas marcam outras pessoas. Pessoas que não resolveram todas as suas questões, pessoas que estão feridas, mesmo não querendo, elas ferem outras pessoas. Nós só podemos curar quando estamos curados por Deus, quando zeramos o nosso passado. Aí sim, nós podemos ir adiante e amar aquilo que Ele está dizendo para Pedro, mas está dizendo para cada um de nós. Vocês são chamados para apacentar os seus irmãos. Vocês são chamados para cuidar dos seus. Cada um de nós. Nós não fomos chamados para estarmos aqui sentados semana após semana, vivendo uma semana paralela onde nós não lembramos de que nós somos igreja, que temos irmãos, que temos famílias. A gente precisa cuidar das pessoas que Deus tem colocado para que a gente cuide. Talvez Deus tenha colocado apenas uma pessoa para que você visite, para que você ore, para que você acompanhe. Essa pessoa é sua responsabilidade. Você me ama? Se você me ama, a prova que eu espero é que você seja capaz de amar essa pessoa que eu estou dizendo. Porque Ele diz: não existe maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E aqui Ele está dizendo: dar a vida é dar o seu tempo. A importância devida, o investimento de estar presente na vida do outro. Nesse texto Ele coloca 3 coisas para a gente concluir. Na primeira Ele diz: se você me ama, apacente os meus cordeiros. E aí me permita a minha ignorância. Qual a diferença de cordeiro, ovelha, carneiro? E aí eu fui pesquisar. Ovelha, a fêmea, que gera vidas. O cordeirinho é a cria. E o carneiro é o macho. E aqui, a primeira palavra que Ele está dizendo para Pedro é: cuide dos cordeirinhos, das crianças. Dê atenção especial, porque eles estão desprotegidos. E aí a gente coloca nos 2 âmbitos: os nossos filhos, as crianças da igreja, e aí a necessidade de uma atenção, de uma proteção especial para eles. Mas também está falando dos filhos espirituais, quem está chegando. Quem está chegando é novinho, protege. Proteja os cordeirinhos, Pedro. Se você me ama, cuida deles, apacenta. E apacentar é basicamente isso: estar pronto a guiar, conduzir, cuidar, proteger. Apacenta, cuida dos pequeninos. Segunda vez Ele disse: apacenta as ovelhas, cuida delas. Esteja atento. E aí na terceira vez Ele usa aqui um termo ainda para lembrar da importância do cuidado. Cuide das minhas ovelhas. E aí, só para encerrar, só gostaria de lembrar aquilo que mais me chamou a atenção. As ovelhas não são minhas. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são dele. A responsabilidade é muito maior. Porque fossem as minhas ovelhas, eu faria do jeito que eu quisesse.
é minha, eu que cuido, eu sei o valor, sei se eu vou cuidar para vender dessas ovelhas, o que eu vou fazer? Faço o quê? Mas elas não são as minhas ovelhas, elas são as ovelhas do meu Senhor, porque geralmente os pastores de ovelhas, eles não eram pastores das ovelhas dele. Geralmente um grande senhor tinha uma grande quantidade de ovelhas, e aí contratava servos para cuidar de certas quantidades. Nesse texto ele está nos dizendo isso: olha, eu sou pastor de todas as ovelhas, escolhi você para você cuidar desse grupo de ovelhas, mas não se esqueça, essas ovelhas são minhas, e se vocês me amam, vocês vão cuidar, zelar e entender que eu estou chamando cada um de vocês aqui para cuidar das minhas ovelhas. Chamados a apacentar. Edvanilson, ele vai me perguntar qual o tema do sermão ou do texto de hoje. Todos nós somos chamados por Deus para apacentar as ovelhas dele. Que Deus possa fazer-nos entender a responsabilidade desse chamado. Sei que os meninos vão cantar aqui, e logo após eles cantarem nós vamos orar, mas enquanto eles cantam, eu queria que nós pensássemos sobre um chamado pessoal da parte de Deus para cuidar e apacentar as ovelhas que o Senhor está colocando em nossas mãos. E não se preocupe, porque Ele diz que ninguém vem ao Pai sem que o Pai não traga ao Filho. Ele está dizendo: não se preocupe, eu vou mostrar a vocês quais são as minhas ovelhas, que serão responsabilidade de cada um de vocês. Amém. Amém. Ontem, eu, Otávio